E sobre o apagão na Europa, agora eu converso com Euclides Schuma, que é integrante sênior do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Boa noite, senhor Euclides. Muito obrigado por participar aqui da nossa programação. Claro, ainda a causa está sendo buscada, o fenômeno está sendo investigado. Existe uma sinalização para ter sido a causa um fenômeno climático, um fenômeno atmosférico, o que é coerente. Mas a minha pergunta está aí. Talvez este sistema importante que abastece grandes potências econômicas, até porque parte da França foi atingida, algumas localidades na Alemanha, eu estou falando aí de Alemanha e França, as duas maiores economias da zona do euro, talvez o sistema já não tivesse de estar preparado para esses tipos de fenômeno, ou foi um ponto fora da curva, foi uma exceção por completa, ou já temos um amarelo piscante aí de atenção sobre sobrecarga desses sistemas, muito por conta da evolução tecnológica que a gente está vendo. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos e todas. Olha, Marcelo, o que aconteceu na Europa hoje, principalmente na Espanha e em Portugal, precisa ser investigado, mas muito bem investigado, tá? Você afirmar que está tendo um excesso de consumo, né, de energia, ainda é muito cedo para isso. E por quê? Se teve esse excesso, por que só a Península Ibérica, né? Ou só não, mas a maior parte da Península Ibérica foi afetada, né? Não os outros países, né? Como França e Alemanha, né? Então, ainda, tudo isso são dados, né, que precisam ser levantados, né, e precisa ser estudado mais a fundo, porque realmente o sistema europeu é muito robusto, tá? Mas o sistema brasileiro também é robusto, tá? O que acontece é que muitas vezes existem aí fenômenos climáticos, né, da natureza que são difíceis de serem previstos, né, e podem acontecer em qualquer localidade, né? Vou dar um exemplo. Se, por exemplo, Itaipu, né, acontece algum problema na nossa usina aqui na Itaipu, é difícil você ter um plano B para substituir uma Itaipu num horário de pico, não é verdade? Boa parte da energia que o Brasil consome vem de Itaipu. Então, você ter um backup que garante 50% de tudo, ou seja, você ter outro sistema operando paralelamente sem ser utilizado, é inviável, né, para o atual estágio da humanidade. Então, tudo tem que ser muito bem estudado e implementado aí soluções, né, de infraestrutura para que isso não ocorra novamente. Agora, Euclides, é claro que se a gente olhar desde a primeira Revolução Industrial, eu estou voltando no tempo, muito ali entre o século XVII e século XVIII, mas o consumo de energia ele vai crescendo à medida que a tecnologia avança. Lógico que quando a gente fala da primeira Revolução Industrial, estou falando do cavalo a vapor, né, da energia a vapor, mas vamos trazer aqui para terceiras e quartas revoluções industriais. A gente está passando pela quarta Revolução Industrial e talvez a quinta Revolução já esteja ali dobrando a esquina, batendo na porta. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a evolução tecnológica, cada vez ela é maior num curto espaço de tempo. E quando isso acontece, a gente chega em gargalos. Basta olhar o fornecimento de água quando a gente tem uma explosão populacional. Estamos passando por esse período? Eu pergunto isso porque nós aqui somos um canal muito voltado para negócios e a gente muito corriqueiramente falamos, por exemplo, dessa evolução da inteligência artificial, dos grandes pátios de servidores, que agora esses semicondutores ou superchips consomem muita energia. Existe aí uma grande dúvida, um grande questionamento, uma incógnita que é como esses grandes pátios de servidores vão conseguir controlar o superaquecimento desses novos grandes servidores. A inteligência artificial consome muito isso e agora a gente ainda a passos mais tímidos, mas estamos também assistindo uma transição energética porque o carro elétrico ele é cada vez mais comum. Então, eu estou usando dois exemplos aí, grandes pátios de servidores que estão ficando maiores e a eletrificação dos veículos. Conclusão, você tem um consumo maior de energia, óbvio. A nossa geração de energia, de uma maneira global, tem acompanhado a mesma velocidade dessa evolução tecnológica? Olha, Marcelo,
Não tem acompanhado, a geração de energia não tem acompanhado aí a mesma demanda, né, que as novas tecnologias vêm colocando para o mercado. Fica claro que também que precisa existir aí novas soluções tecnológicas para uma infraestrutura. A infraestrutura de distribuição de energia elétrica, ela é antiga, tá? Veja só que ainda se utiliza transformadores. Um dos primeiros componentes elétricos, eletrônicos, foi muito antes dos semicondutores já tinham transformadores, tá? E funcionam praticamente do mesmo modo, tá? Então, existem estudos para você poder começar a mudar o modo como a energia elétrica é distribuída para diminuir aí as perdas e melhorar a eficiência. Agora, toda essa nova tecnologia que está surgindo, a gente tem que ver também os bons exemplos, né? Uma lâmpada que era incandescente há 30 anos atrás consumia 60 watts, hoje uma lâmpada LED consome 6 watts e ilumina a mesma coisa, 10 vezes menos, né? Os cientistas, os engenheiros estão atentos a essa demanda, a essa eficiência energética, tá? O que provavelmente está acontecendo, tá? Que estamos num momento de transição, né, de uma nova tecnologia que requer muita energia elétrica, que é a inteligência artificial, sem dúvida. Os data centers precisam de muita energia e essa energia tem que surgir de algum lugar. Por outro lado, é muito eficiente os data centers, tá? Eles sempre, porque energia elétrica, consumo de energia elétrica para o mercado significa gasto. Gasto tem que ser cortado, tem que ser enxugado até o último momento, né? Então, estão sempre atentos a isso. Então, você colocar só que o problema são as novas tecnologias, talvez não seja o correto, tá? E nesse caso aí específico, eu acredito que foi um acidente isolado, tá? E uma falha no sistema de distribuição. Eu não acredito em cyberataque, muito pouco provável, essas redes são super seguras e são fechadas para acesso externo. Então, existe muita especulação e tem que ficar muito atento a isso, tá? Euclides, eu queria nacionalizar um pouco a nossa conversa. Claro que a gente está falando de um aspecto global, foi a pergunta que eu lhe fiz, mas olhando para a estrutura do Brasil, às vezes a gente fica um pouco à margem da história porque a nossa infraestrutura não acompanha os desejos da evolução tecnológica, do crescimento da indústria, por exemplo, né? A nossa história fala muito disso. Agora, nós estamos sendo, no melhor sentido da palavra, invadidos por carros elétricos vindos majoritariamente da China. Teve uma montadora que criou um carregador que carrega o carro em 5 minutos, mas precisa de um fluxo de energia naquele carregador que eu li numa entrevista recente que para nós seria risível, né? A gente não consegue chegar nem perto disso. Nós corremos o risco aí de um gargalo por conta... estou usando um exemplo da eletrificação dos veículos, mas isso pode acontecer em outros setores. O Brasil tem que começar a olhar com atenção para esse problema? Olha, Marcelo, o Brasil, no quesito aí de distribuição de energia elétrica, geração e distribuição de energia elétrica, é um modelo até, tá, para outros países. O que acontece é que nós somos um país de dimensões continentais e muito diversificado. Tem uma infraestrutura muito boa aqui na região sudeste e em outras regiões, norte, por exemplo, não acompanha a mesma infraestrutura, a qualidade de infraestrutura que temos aqui, tá? Agora, a eletrificação da frota do Brasil, ela está sendo gradual, tá? Então, eu acredito que o Brasil, inclusive, tem planos aí de abrir o mercado de geração, né, residencial e tudo mais, que é muito positivo, né? Então, eu acredito que a demanda vai acompanhar aí vai acompanhar a geração. Acho que vamos ter aí, eu não acredito em um pane no sistema elétrico por causa dos veículos elétricos. Olha, eu acredito mais que o problema talvez maior seja ainda que o aquecimento global, as mudanças climáticas, o aquecimento global com aparelhos de ar-condicionado gere aí uma demanda muito maior do que os carros elétricos aí estão gerando aí para nós ainda, tá?
Queria agradecer a conversa que eu tive com Euclides Schuma, que é integrante sênior do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Fico mais calmo com as suas previsões. Euclides, obrigado mais uma vez. Vamos torcer, estou torcendo aqui para que você esteja certo e que a gente continue aí andando a passos largos, que o nosso sistema realmente seja robusto. Qualquer coisa eu te ligo de novo, a gente revê aí esses conceitos. Obrigado mais uma vez, Euclides. Sim, estou à disposição. Uma boa noite. Bom. Até a próxima.